Boa noite, meu povo, boa noite, meu povo. Meu Deus, minha vida é muito melhor do que eu pensava. Começando mais um domingo, mais uma mensagem de luz, agradecendo mais uma semana, por mais difícil que ela tenha sido, agradecendo a minha vida, agradecendo pelo dom da vida, fiz aniversário esse início de semana, agradecendo pelas amizades que eu tenho, pela minha família, pelas oportunidades, por poder estar aqui com vocês em mais uma mensagem de luz, trazendo algo da minha vida, né? Então, eu sou Cristiane Bonato, mais conhecida como Cris Bonato, sou aqui de Curitiba, tenho agora 34 anos e estou aí há um pouco mais de 8 meses, né? Quase 9 meses aí, gravando esses vídeos todos os domingos, trazendo mensagens de luz. Esse programa é inspirado no Casa de Luz, que é um programa que passa de segunda a sexta-feira no canal da Luz da Serra, no YouTube, de forma gratuita, né? Às 7h50 da manhã, idealizado e apresentado pelo meu professor e mentor, Bruno Jimenez. E lá, através do Casa de Luz, eu fui aprendendo muitas coisas que foram mudando a minha vida lentamente, até que de repente, que é um dos lemas também do Casa de Luz. E com essas mudanças, com esses novos hábitos, com essa nova amplitude de consciência, muitas coisas foram caminhando, se mudando, se reinventando e fazendo um novo sentido na minha vida. Vou tomar uma aguinha aqui. E assim, faz um tempo que eu não repasso os nossos princípios aqui. E o Caso de Luz e o Mensagem de Luz, consequentemente, estou achando meio escuro isso. Nós temos 8 princípios, que é então o primeiro, elogio e gratidão, o segundo, oração, terceiro, conexão, quarto, conversas saudáveis, quinto, quinto é capricho, desculpa, sexto, governança, sétimo, caridade e oitavo, estudos. E olha só, né, recentemente, eu confesso que eu fui um pouco relapsa nesses princípios, por vários motivos, né? Digamos assim, um conjunto de motivos que fez com que, não que eu deixasse de ter esses hábitos, mas parece que tudo se desconectou. Parece que essa conexão se perdeu ali por alguns dias, ou até dizer uma semana. E como eu senti falta disso, como eu senti uma ausência dessa presença, dessa paz. Porque mesmo em momentos muito difíceis, e a gente é desafiado todo o tempo, eu já brinquei aqui em outro vídeo, que parece que a gente está vivendo o intensivão da vida. Eu sinto como se eu estivesse vivendo o intensivão da vida, com testes todos os dias, e eu vejo a vida dessa forma, de um tempo para cá. Então, são testes todos os dias, são situações que nos testam, que nos colocam à prova, são emoções que a gente tem que lidar e que muitas vezes a gente não sabe. Mas a paz, assim, essa sensação de paz e de consciência do que estava acontecendo, ela sempre é muito presente. E esses dias eu me deparei com uma situação que eu fiquei alguns dias sem conseguir sentir essa paz. Continuei com os rituais ali do meu dia, mas passei dias muito com estresse, um nível de estresse muito alto, com uma tensão muito alta. Então ali depois uns 2, 3 dias eu consegui equilibrar. E aí mais uma coisa que eu sempre falo aqui, que é normal e que a gente tem que aprender a lidar com isso, que é o fato de que todo mundo oscila e tudo oscila. Clima, energia, as pessoas, os ambientes. Então a gente tem que se permitir também essa oscilação e entender que naquele momento a gente não vai entregar tudo aquilo que a gente gostaria de entregar, que o nosso melhor não vai ser o melhor que a gente está acostumado a dar, e tudo bem. E aí a gente vai se reorganizar, voltar para dentro, procurar esses hábitos, né? Esses rituais, essas tarefas que nos equilibram, que trazem nossa energia, seja às vezes fazer um hobby, né? Se você gosta de ler, se você gosta de jogar bola, se você gosta de assistir um jogo de futebol, né? Essas distrações saudáveis que o nosso cérebro precisa, né? Para fugir
desse emaranhado de tensões e de preocupações que a gente vive, né? E assistindo o Caso de Luz essa semana, no programa de sexta-feira, o Bruno falou a respeito de rupturas, né? Então, esses ciclos que se encerram, essas rupturas que acontecem que muitas vezes, na maioria das vezes, não são agradáveis, não são esperadas, né? Então, a ruptura de sair do emprego, a ruptura de terminar um relacionamento, a ruptura de, né, talvez da perda de alguém, né? A ruptura de ter que se mudar de casa, talvez. Não sei qual é o momento de ruptura que você está vivendo aí na sua vida, né? Mas essa ruptura, ela também pode ser, digamos assim, um pouco menos invasiva, né? A gente traz, rupturas, um casamento que terminou, um emprego, né? Uma briga com alguém, enfim, a gente traz esses exemplos. Mas também tem aquelas rupturas que parece que viram uma chave na sua mente e as coisas mudam de sentido, né? Eu também já falei aqui em outros vídeos que tem coisas que faziam muito sentido antes pra mim e de repente não faz mais. Lugares, grupos, pessoas, às vezes uma profissão, às vezes um curso, enfim, coisas que de uma hora para outra na nossa mente viram uma chave e aquilo também é uma ruptura de pensamento, de convicção. Nossa, eu tinha convicção que isso ia dar certo e há uma ruptura ali e aquilo se desfaz, né? Nossa, eu tinha convicção que eu ia morar aqui o resto da minha vida. Nossa, eu tinha convicção que eu ia trabalhar nesse determinado lugar. Nossa, eu tinha uma convicção de que isso aqui era o melhor para mim, essa atividade, esse esporte, esse curso, e daqui a pouco muda, né? E é importante a gente aprender a lidar com isso, mas a gente não foi ensinado a lidar com isso, né? Esses momentos de ruptura, eles exigem um sentir muito grande. E nessa atualidade, embora se fale mais sobre isso e tenha mais acesso às informações para se tornar mais fácil esse processo do sentir, não é uma sociedade, não é uma geração que costuma sentir e que costuma parar para analisar o que se sente. E isso é preocupante, né? Isso é triste, na verdade, porque se a gente não conseguir ter esse olhar para a gente, para nossa vida, a gente não consegue analisar de uma forma até fria as decisões que a gente tem que tomar, né? Eu não tô muito bem hoje, mas por que será que eu não tô bem, né? O que me fez assim, né? O que me deixou dessa forma? Então é muito importante que a gente consiga sentir. E esse momento de ruptura, ele já havia sendo falado desde o ano passado, que esse ano de 2024 é o ano da verdade. E que não vai ter casamento que tá cambiando que vai durar, empresa que tá também mal das pernas que vai durar, né? Trabalho, né? Não só a empresa como o empreendedor, mas o trabalho em si, enfim. A verdade, ela vai vir à tona nesse ano de 2024. E o ano de 2024, ele começa pra gente quando a gente faz aniversário, né? E o meu começou essa semana. E aí eu pude presenciar uma série de rupturas internas, externas, enfim, um avalanche de coisas acontecendo na minha vida. E eu falei, uau, meu Deus, mas eu não estava preparado para isso, mesmo com tanto estudo, mesmo com tanta coisa. Isso eu não esperava, para isso eu não estava preparada. Mas ao mesmo tempo, logo depois desse baque inicial das novidades, de tudo que se apresentou, falei, cara, é o ano da ruptura. O que eu preciso aprender com isso? Para onde eu tenho que olhar? Qual é a flecha que os anjos estão jogando, né? Estão lançando na minha direção que antes eu não estava vendo, ou que de certa forma não estava me atingindo a ponto de ser algo mais leve. Mas depois de tudo isso, eu pude agradecer. Agradecer ao universo, agradecer a Deus por permitir que eu viva esse processo, por trazer esses desafios para minha vida e entender o que essas rupturas têm para me ensinar. Porque, de certa forma, tudo o que acontece na nossa vida vem para nos ensinar algo. E quando a gente teima com isso, no sentido de teima de não querer aprender, né, a gente vai se perdendo nesse rumo de qual caminho seguir. E é inevitável
que quando algo acontece, a gente pensa, onde foi que eu errei? Por que, Deus? O que eu fiz? O que eu fiz? Onde que eu tô errando? Que parte que eu te desagradei desse processo? E aí a gente olha um pouquinho mais e pensa, isso não é pelo amor, é pela dor. É a metodologia de ensino. Mas toda dor nos deixa mais forte. E aí eu lembrei de outra frase que eu já ouvi, né? Que a Aline Schultz já falou, a Paty Cândido também fala, que é: a dor é inevitável, mas o sofrimento não. Isso é muito profundo. A dor é inevitável, mas o sofrimento não. Assim como o Bruno fala até nesse livro, O Fim do Idiota Interior, que tá aqui comigo, ele fala que agora eu não vou lembrar o termo, eu perdi a página também, não foi essa página que eu marquei. Que ele fala que sobre a questão da sintonia, né? Se não me engano é esse o termo, espero não estar errada. Que a sintonia é evitável, a troca não. Então, a partir do momento que você entra numa sintonia, seja ela da reclamação ou do princípio número 4 das conversas saudáveis, que é falar mal das pessoas ou reclamar, enfim, que entra nas conversas que não são saudáveis, né? Essa troca é inevitável. Então, você pode escolher entrar nessa conversa, você pode escolher falar mal dessas pessoas, você pode escolher disseminar uma fofoca por aí. Mas a partir do momento que você escolheu estar nesse tema e fazer parte disso, as trocas que virão daí, você não vai conseguir evitar. E isso é muito, muito profundo, né? E a gente às vezes não para pensar nisso. Mas voltando sobre a dor é inevitável, mas a dor é inevitável, mas o sofrimento não, né? Então a gente não consegue evitar a dor, mas o sofrimento a gente consegue evitar. E isso também vale para nossa dor e para a dor do outro, né? Qual dor que nos compete, qual dor que a gente não tem controle sobre a dor do outro, sobre o sofrimento do outro. Mas essa questão da dor, até dei um exemplo quando eu falei isso num grupo esse final de semana, que é aquela coisa, bati o dedinho na quina, meu Deus, dói demais. Nossa, que dor. Bati o cotovelo daquele choque, ai, que dor. Inevitável, bateu, doeu, inevitável. Não tem como evitar. Dói mesmo. Dói, é verdade, dói. Dói. Terminou um relacionamento, dói. Brigou com alguém que você ama, dói. Teu filho fez algo que te deixou muito triste, que decepcionou, frustrou, que te deixou profundamente magoada, dói. Dói de verdade. Mas o sofrimento vem quando você fica, nossa, bati meu dedinho na quina. Nossa, aquela hora que eu bati o dedinho na quina. Nossa, aquela dor, aquela coisa. Esse é o sofrimento. É você alimentar o eco dessa dor. Esse é o sofrimento. E é um caminho perigoso. E é um caminho muito delicado, que às vezes a gente não percebe que a gente entra. E eu não tô falando que isso não acontece comigo. Nossa, Cris, não acontece. Acontece, gente. Acontece. Acontece e acontece com todo mundo. Por isso que a gente precisa cuidar da nossa energia, por isso que a gente precisa parar e analisar, se autoanalisar, pensar estrategicamente. A gente tem que olhar pra gente e pensar, eu preciso desse tempo pra mim. E olha, eu saí do meu emprego e eu tô fazendo um freelancer ali com meu irmão e tal, e eu vejo que essa semana foi muito, muito conturbada pra mim. E eu vejo que eu não tive tempo, porque eu tô cansada mentalmente. Tô cansada, tô com a mente muito agitada com algumas coisas e eu não consegui fazer coisas que eu gostaria de fazer. Eu não consegui descansar plenamente, embora eu durma bem. Eu não consegui ter momentos de leitura, parece que eu não tive esses momentos comigo mesma e isso me fez cair a minha energia. E aí eu busquei coisas que tentassem recuperar, mas eu também, por outro lado, entendi, cara,
foi uma semana difícil. Eu vou ser generosa comigo, eu vou ser amorosa comigo. Eu vou entender que esse é um processo, né? Mas eu também não vou me entregar. Eu também não vou falar, ai, ó céus, ó vida, é isso, ai, eu tenho que sentar aqui e sofrer, eu tenho que fazer de vítima. Não tem vítima, não tem vilão, não tem culpado, não. A gente veio aqui para curar as nossas inferioridades, a gente veio aqui para sermos seres melhores, para que a gente possa voltar melhor do que a gente veio. Nós temos missões, nós temos propósitos, nós temos coisas a cumprir e nós precisamos romper com aquilo que não contribui mais para a nossa missão. E não é fácil. Não é fácil. E aí o meu convite nesse vídeo de hoje é perguntar para você qual ruptura que você tem que fazer. O que já vem sendo avisado? O que é os anjinhos já falando no seu ouvido, soprando? O que precisa? O que a gente precisa? O que você precisa deixar ir? O que não combina mais com a sua nova versão? O que precisa ser rompido, mudado, transformado? Então, essa é a pergunta para essa semana. Sentir, introspectar e ter as respostas. Tá bom? Então, desejo uma ótima semana, que essas palavras tenham entrado no seu coração, possam transformar sua vida, possam te fazer bem, possam contribuir para a sua evolução, tá bom? Um beijo, gente. Até mais.